Eu vou chamar para participar aqui conosco também, abrilhantando aqui o nosso programa, sempre presencialmente, sempre convidados especialíssimos, a Fernanda Manzano, economista, que está aqui conosco. Uma alegria tê-la aqui. Fernanda, muito obrigado pela gentileza e pelo convite, também pela sua disponibilidade e pela participação. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Bom dia, obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Fernanda, você é economista, vamos falar um pouquinho sobre toda essa nossa situação. Queria que você discorresse um pouquinho sua leitura sobre essa movimentação do nosso mercado, que nós tivemos aí uma alta de cerca de 12,5% para a nossa Bolsa no mês de janeiro. Ela atingiu máxima histórica de 187.333 pontos no intraday, caiu, realizou aí até os 180, 181 mil, vai brigando ali nos 182, 183 mil pontos. De qualquer forma, Bolsa que já tem aí 13,5% de alta no ano, fluxo de capital estrangeiro entrando aqui para a nossa Bolsa, embora nós tenhamos também uma saída do investidor institucional, mas queria que você comentasse um pouquinho também essa leitura da alta da nossa Bolsa e depois também, claro, as expectativas aí com o nosso mercado de câmbio e, lógico, também de juros. Bom, o que a gente observa hoje é um fluxo estrangeiro que vem para países emergentes como o Brasil. A gente tem notado que o mundo hoje está com um risco maior falando de economias desenvolvidas como os Estados Unidos. Obviamente que fatores geopolíticos também afetam aí esse fluxo que hoje a gente vê aí chegando, tá, para a Bolsa Brasileira. Então foi muito explicado por fluxo. Entretanto, a gente não pode deixar de falar sobre os resultados das empresas. E a gente tem visto sim resultados positivos, empresas aí gerando caixa, empresas de valor, e isso também uma justificativa, tá, para que a gente viu aí da alta da Bolsa, esse maior fluxo falando das ações. Então é um movimento que tanto correlaciona aí um cenário geopolítico, o que exige um pouco mais de cautela, e com isso esses investimentos vêm para países emergentes como o Brasil, e também resultados sólidos que a gente tem observado. Pois é, nós tivemos resultados importantes aí recentemente, só para citar algumas empresas do setor financeiro, os bancos. Nós tivemos o Santander com números importantes, mas com uma leitura aí um pouco pior em relação ao aumento da sua inadimplência. Depois nós tivemos o Itaú Unibanco com um resultado expressivo aí, 46,8 bilhões de reais ao longo do ano. Bradesco com números importantes também, uma alta mais de 26 bilhões aí ao longo do ano, mas o mercado acabou não gostando de algumas informações que vieram no núcleo, no core do balanço, e hoje um desempenho maiúsculo do BTG aí, olha só, encerrou o quarto trimestre do ano passado com um lucro líquido ajustado de 4,6 bilhões, 40% de alta, 40,3 em 12 meses. E o acumulado do ano passado ficou em 16,7 bilhões, 35% de alta em relação aí a 2024, mais um banco trazendo aí números expressivos, junto com o Bradesco, junto com o Itaú, até mesmo o Santander, embora as leituras possam ter sido diferentes para cada uma das instituições, mas é mais uma empresa, um segmento aí financeiro com números robustos. Você gostaria de comentar, por favor, esses números? Bom, o que a gente tem observado que, apesar dos juros estarem mais altos e que isso pode sim afetar, por exemplo, setores financeiros, a gente percebe que algumas instituições têm conseguido controlar esse risco, tá? É por isso que a gente vê aí a Itaú, por exemplo, com um resultado mais positivo. Falando de BTG também, saiu aí o resultado falando aí dos seus setores de M&A, que também acabou contribuindo também para esse dado mais positivo. Então a gente vê algumas empresas sim do setor financeiro com dados mais robustos, tá? Entretanto, tem algumas que a gente precisa olhar com mais cuidado. É por isso que hoje esse cenário, falando de investimentos, ele é um cenário para o investidor de mais seletividade, ou seja, de controle de risco, tá? De olhar aí empresas que realmente geram valor, que estão gerando caixa. E é isso que hoje o investidor tem que ver, essa mudança de cenário que nós estamos vendo nesse exato momento, falando tanto de Brasil como também de mundo, que sem dúvida vai afetar
juros, afeta a inflação e também câmbio. Pois é, e falando um pouquinho dos juros, a expectativa, nós vimos agora o Boletim Focus projetando mais uma queda para o IPCA para esse ano, de 3,99 para 3,97. É uma leitura benigna, nós vimos aí os juros abrindo estáveis e também amanhã temos o IPCA, o dado oficial de janeiro, que deverá ser divulgado amanhã, terça-feira. Como é que você está vendo também a sua expectativa para os juros, principalmente para a reunião de março aqui do nosso Banco Central, que tem se mostrado bastante conservador? Amanhã, sem dúvida, é um dado importante falando aqui de Brasil e também para os próximos passos do Banco Central. A gente espera aí um IPCA que pode vir com dados melhores pelo lado de energia, assim como também olhando para alimentação, que pode arrefecer aí o IPCA. O importante vai ser amanhã o investidor ele olhar quando a gente está falando dos núcleos e também dos dados de fusão. O que isso quer dizer? Se realmente a inflação ela está perdendo força, tá? Então o Banco Central vai olhar de perto esses dados. Sem dúvida, olhar também para os dados de serviços, ou seja, com a inflação de amanhã, o IPCA, que reflete o IPCA de janeiro, o mercado que hoje precifica um corte de 0,50 na taxa de juros, no corte da Selic em março, pode inclusive aí aumentar as expectativas para um corte de uma magnitude maior, chegando inclusive até 0,75. Então, sem dúvida, amanhã olhar aí o IPCA vai ser importante, deve afetar os vencimentos mais curtos da curva de juros, tá? São vencimentos que, sem dúvida, não são tão sensíveis, tá? Quando a gente está olhando a marcação a mercado, mas são esses vencimentos que tendem a ser afetados. Então, a minha leitura hoje, falando de IPCA, é que vem o IPCA, inclusive, de um arrefecimento, que esse arrefecimento aí da inflação continue, por quê? A gente olhando para esse setor de serviços e também olhando para a energia, tá? E alimentação, são dois pontos importantíssimos. E o que pode balancear aí, que o Banco Central vai acabar equilibrando para tentar aí, manter aí esse comunicado de corte, vai ser o setor de serviços, tá? Então eu acredito em uma inflação até positiva, tá? E realmente aí a gente deve seguir o ano com corte de juros aqui no Brasil. Pois é, e nós temos uma agenda importante aqui, o IPCA, como nós comentamos aqui para amanhã, dado de inflação oficial de janeiro sairá amanhã, os dados de serviços que você citou deverão ser disponibilizados aí na quinta-feira e as vendas do varejo na sexta-feira, completando essa agenda importante macroeconômica aí com os indicadores econômicos, além, claro, desses balanços importantes. Nós teremos Vale na quinta-feira, teremos também Banco do Brasil ao longo da semana, sexta-feira tem Uzi Minas, tem Ryzen, que vem movimentando bastante aí o mercado em relação aí às notícias disponibilizadas junto à empresa e, claro, todo esse movimento lá de fora, Fernanda, porque nós temos também o CPI e o CPI nos Estados Unidos. Como é que você vê toda essa semana esse contexto dos dados aqui, dados lá de fora e os balanços também que poderão, lógico, formar preço, principalmente nas cotações das empresas? Realmente é uma semana importante. E os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos na quarta-feira, assim como os dados de inflação na sexta-feira, podem ditar, sim, os próximos passos do Banco Central americano quanto os juros. Hoje a gente teve aí na última reunião a manutenção, mas pode abrir espaço para um corte de juros olhando para frente. Caso isso aconteça, tá? Se esse cenário se confirmar, ou seja, dados de mercado de trabalho se continuar perdendo força, que é o que a gente já tem observado, a gente observou nos dados da semana passada, e dados de inflação também mais benignos, abre esse espaço. Como que isso afeta falando de dólar, tá? A possível impacto será no quê? No enfraquecimento do dólar, mas não somente frente aqui falando de real, mas frente aí às grandes moedas, tá? Então, um dos cenários que a gente pode esperar aí é que o mercado comece a precificar esse corte. E segundo, se isso acontece também, é importante o investidor observar que Treasuries, olhando aí os títulos públicos americanos, também pode perder força, tá? Então tem uma demanda menor por esses títulos públicos, né, o que consequentemente pode inclusive diminuir essa taxa. Então, olhando para o mercado internacional, pode ter esse efeito. Mas o que é importante hoje o investidor ele observar, tá? Que
ele tem que ver o que? A diversificação do seu portfólio, ele tem que gerenciar risco. Então hoje eu separo o cenário em 3 momentos. Nós temos um momento de curto prazo, que é um cenário com maior volatilidade. A gente tem visto também aí questões geopolíticas que sem dúvida afetam, assim como também trazendo para o Brasil questões fiscais e logo mais também questões políticas. Essas sim podem afetar o câmbio, tá? Em relação do real frente ao dólar. Então é importante observar esse curto prazo. Olhando para o médio prazo, os fundamentos econômicos, sem dúvida, começam a ter maior peso. E olhando para o longo prazo, é o gerenciamento de risco e a resistência aí do investidor. Pois é, Fernanda, e também você falou das moedas. O dólar index, que é uma cesta de 6 moedas fortes, mede, é uma medição, são 6 moedas fortes medidas frente ao dólar dos Estados Unidos. Ele vai apresentando queda agora de 0,39% ou 0,38%, atualizando a 97,23 pontos. Isso significa que o dólar cai em relação às moedas. A maioria das moedas, os pares maiores, mais importantes do dólar, sobem, enquanto que o dólar americano vai operando em queda. Aqui, R$ 5,22, 5,23,50 o dólar futuro, que equivale a R$ 5,22, uma queda de 0,36% no mercado futuro, e no mercado à vista, no spot e no balcão, o dólar vai operando na casa de R$ 5,2027, a 5,20 no à vista e 5,22 no futuro. Lógico que essa cotação de 5,2027 com queda de 0,3 no mercado à vista, spot e balcão, é uma cotação meramente informativa, meramente ilustrativa para vocês, apenas para constar, para efeito de movimentação em relação a essa arbitragem do dólar à vista com relação ao dólar futuro. Aliás, a arbitragem em relação aí aos contratos futuros com o dólar à vista, mercados de balcão e mercado futuro na Bolsa, hoje as mesas de câmbio, operadores de câmbio estão operando com um diferencial spread de cerca de 20 pontos entre o à vista e o futuro, cerca de 20 pontos. Otávio Fox, que passa para nós esses pontos, muito obrigado, está aí para vocês, 5,20 no mercado à vista e 5,22 no futuro, 22 pontos aí, portanto. E falando do câmbio, também essa queda do dólar aí, testando de novo 5,20, Fernanda. Você tem acompanhado também, ele foi para 5,25, tentou se firmar, não conseguiu e voltou, retornou aí para a casa dos 5,20 no mercado à vista. Realmente, o que a gente tem observado é o mercado lendo um cenário de um maior risco, olhando principalmente aí para Estados Unidos. Ou seja, a gente não viu aí, por exemplo, o dado do payroll sendo divulgado devido aí ao shutdown, então vem para essa semana e essas incertezas, tá, fazem com que saia esses recursos, tá, falando de Estados Unidos, e vá para outros locais, como por exemplo o Brasil, que foi o que a gente observou, tá? Então, eu acredito que o mercado está fazendo uma leitura hoje de um cenário aí de risco, de volatilidade, de incertezas maiores. E é importante a gente ver que essa semana, mais uma vez, dados de mercado de trabalho, assim como também de inflação. Ou seja, se o mercado abre aí a possibilidade que o Banco Central americano corte esses juros, tá? Pode ser sim ainda mais o enfraquecimento do dólar. Então, o que o investidor ele tem que ler? Tá? Quando a gente vê tensões geopolíticas, mercado de trabalho americano perdendo força, tá? Possibilidade de aumento de corte de juros, e isso faz com que o dólar enfraqueça frente às demais moedas. Mas trazendo para o Brasil, o que o investidor tem que ver? Que aqui, o que pode afetar a nossa moeda, mais uma vez, são riscos fiscais. Tá? Isso segue no radar e, sem dúvida, isso pode sim trazer aí uma volatilidade falando para a divisa real dólar. Fernanda, eu queria agradecer demais a gentileza da sua participação. Você esteve presente aqui presencialmente, inaugurando aqui a sua participação. Espero que nós possamos tê-la aqui mais vezes. Não sei se você gostaria de deixar mais algum destaque, deixar seu contato para quem quiser contatá-la. Fique à vontade, mas muito obrigado pela gentileza. Nos trouxe informações importantes, elucidando aí sobre esse clima de abertura da semana também, essa segunda semana do mês, como nós falamos, com balanços importantes, agenda macroeconômica lá fora importante aqui. Então, muito obrigado e queria agradecê-la já, e que se você quiser, por favor, deixe o seu contato aí para nós e venha sempre.
Obrigada mais uma vez, é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês. E hoje, o investidor ele tem que ter em mente que o cenário está mudando. E já que esse cenário está mudando, ele precisa sim fazer aí o bom gerenciamento dos seus investimentos, diversificando e, sem dúvida, controlando o risco. Obrigado, Fernanda. Seja sempre muito bem-vinda. Tivemos com a Fernanda Manzano, economista, participou conosco aqui do Pré-Market.